Capítulo 6. Naqueles dias, eu não conhecia Jim tão bem quanto agora. Por isso, a primeira coisa que fiz foi procurar Chad King. Telefonei para a casa dele, falei com sua mãe. Ela disse, alô, Sal? O que você está fazendo em Denver? Chad era um garoto magro e loiro com uma cara esquisita de bruxo cientista, que parecia apropriada para um sujeito interessado em antropologia e índios pré-históricos. Seu nariz se projetava suave, quase docemente, sob a chama dourada de seus cabelos. Ele possuía a graça e a beleza de um desembaraçado habitante do Oeste, que joga um pouco de futebol e sempre dançou em motéis de beira de estrada. Quando ele falava, um trêmulo som metálico ecoava. O que eu sempre gostei nos índios das planícies, Sal, é a maneira que eles sempre ficam terrivelmente envergonhados depois de ostentarem seus inúmeros escalpos. Na vida no oeste selvagem, de Huxton, há um índio que fica completamente vermelho de vergonha por possuir muitos escalpos e correr como um louco pelas planícies, para se vangloriar de suas proezas. Porra, isso me encanta. A mãe de Chad localizou na sonolenta tarde de Denver, trabalhando sobre as cestas confeccionadas pelos índios no museu local. Liguei, ele veio e me apanhou no seu velho Ford Coupé, o mesmo que usava para viajar pelas montanhas, onde escavava à procura de objetos indígenas. Ele entrou na rodoviária vestindo jeans e com um sorriso de orelha a orelha. Eu estava sentado sobre meu saco de viagem, no chão, conversando justamente com o mesmo marinheiro que estivera comigo na rodoviária de Cheyenne, perguntando para ele o que havia acontecido com a loira. Ele estava de saco tão cheio que nem me respondeu. Chad e eu entramos em seu pequeno coupé e a primeira coisa que ele tinha de fazer era arranjar uns mapas na prefeitura. Depois, queria rever um velho professor, e por aí afora, enquanto tudo o que eu desejava era beber algumas cervejas, e, no fundo da minha mente, tinha um desejo ardoroso, saber por onde andava Jim, e o que ele estava fazendo. Por alguma razão indefinida, Chad tinha decidido não ser mais amigo de Jim, e nem sequer sabia onde ele morava. Karl Marx está na cidade? Sim, mas Chad também já não falava mais com ele. Isso significava o início do afastamento de Chad King de nossa turma. Eu devia tirar uma soneca na casa dele aquela tarde. Havia notícias de que Tim Gray tinha um apartamento esperando por mim na Colfax Avenue e que Roland Major já estava lá, aguardando que me juntasse a ele. Percebi uma espécie de conspiração no ar, e essa conspiração põe em confronto duas facções da gangue, Chad King e Tim Gray e Roland Major, junto com os Rawlins, dispostos a ignorar Jim Moriarty e Carlo Marx. Eu estava estilhaçado bem no meio desse furioso confronto. Era uma guerra com conotações sociais. Jim era filho de um bêbado, um dos vagabundos mais trôpegos de Larimer Street. E ele próprio, na verdade, tinha crescido na Larimer e nas imediações. Estava habituado a defender seu pai em juízo, depondo nos tribunais aos 6 anos de idade para vê-lo em liberdade. Costumava esmolar em frente aos becos de Larimer e entregava sorrateiramente o dinheiro ao pai, que o aguardava entre garrafas quebradas, esparramado ao lado de um velho companheiro. Então, quando cresceu, Jim começou a frequentar os salões de bilhar de Glenarm. Bateu o recorde de carros roubados em Denver e foi parar num reformatório. Dos 11 aos 17 esteve geralmente em reformatórios. Sua especialidade era roubar carros, paquerar as garotas que saíam do colégio no fim da tarde, levá-las para as montanhas, transar com elas e voltar para dormir em alguma banheira disponível de um hotel da cidade. Seu pai, que fora um funileiro respeitado e trabalhador, tinha se transformado num viciado em vinho, o que é ainda pior do que um alcoólatra de uísque, e se limitava a viajar nos trens de carga, indo para o Texas durante o inverno e retornando a Denver no verão. Jim tinha irmãos pelo lado de sua mãe, já falecida. Ela morreu quando ele era pequeno, mas eles não gostavam dele. Seus únicos amigos eram os caras do bilhar. Jim, que possuía a energia vibrante de uma nova espécie de santo americano, e Carlo, junto com toda a turma do bilhar, eram os monstros do underground daquela temporada em Denver. E, bem de acordo com essa reputação, Carlo tinha um apartamento no subsolo de Gwent Street, onde nós nos encontramos e varamos noites até o amanhecer. Carlo, Jim, eu, Tom Snark, Ed Dunkel e Roy Johnson. Mais tarde,
novas informações a respeito desses outros. Em minha primeira tarde em Denver, dormi no quarto de Chad King, enquanto sua mãe prosseguia com as tarefas domésticas lá embaixo e Chad trabalhava na biblioteca. Era uma tarde abafada em High Plains, em julho. Eu não teria conseguido dormir se não fosse por uma invenção do pai de Chad. Ele era um homem bondoso e gentil, já com seus 70 anos, velho e frágil, magro e enrugado, sempre contando histórias, com lenta e pausada satisfação, e boas histórias também, a respeito de sua infância nas planícies da Dakota do Norte, no século passado, quando montava pôneis em pelo e perseguia coiotes com um porrete por passatempo. Mais tarde, tornou-se professor nas escolas rurais do enclave de Oklahoma e, finalmente, um homem de negócios com muita propriedade em Denver, possuía ainda seu velho escritório em cima de uma garagem qualquer, ali pela redondeza. A escrivania do tampo móvel ainda estava lá, junto com incontáveis papéis empoeirados, um tipo especial de ar-condicionado. Instalou um ventilador comum no batente de uma janela e, de alguma forma, fez correr água fria através de uma serpentina bem em frente às lâminas giratórias. O resultado era perfeito. Numa área de 1 metro ao redor do ventilador, a água se transformava em vapor naquele dia pachorrento, enquanto a parte térrea da casa continuava tão quente quanto sempre. Mas eu estava dormindo na cama de Chad, justamente embaixo do ventilador, com um grande busto de Goethe a observar-me, e caí no sono confortavelmente, para acordar apenas 20 minutos depois, morrendo de frio. Puxei um cobertor, ainda assim senti frio. Fiquei tão gelado que não pude mais dormir. Então desci. O velho perguntou-me se sua invenção funcionava. Respondi que funcionava até demais. Gostei do velho. Ele era carregado de recordações. Certa vez, inventei um removedor de manchas que foi plagiado pelas grandes companhias do leste. Há alguns anos que tento reaver a patente. Se ao menos eu tivesse dinheiro para contratar um advogado decente, mas era tarde demais para contratar um advogado decente. Ele permanecia sentado com seu desalento. À noite, houve um jantar extraordinário. A mãe de Chad preparou carne de veado que o tio tinha caçado nas montanhas. Mas por onde andava Jim? Capítulo 7. Os 10 dias seguintes foram, como disse A.C. Fields, repletos de perigo iminente. E loucos. Fui morar com Roland Major no apartamento realmente luxuoso que pertencia aos pais de Tim Gray. Cada um tinha seu próprio quarto, e havia ainda uma kitnet com comida na geladeira e uma imensa sala de estar onde Major se sentava com seu chambre de seda, criando seus mais recentes contos à moda Hemingway. Um colérico, corado e robusto inimigo de tudo e todos que, no entanto, possuía um sorriso mais charmoso e sincero do mundo quando a vida verdadeira se encontrava com ele suavemente durante a noite. Ele se sentava à sua escrivaninha e eu saltitava ao redor, sobre o tapete grosso e fofo, vestindo somente minhas calças de algodão. Ele tinha acabado de escrever uma história sobre um cara que chega a Denver pela primeira vez. Seu nome é Phil. Seu companheiro de viagem é um sujeito calado e misterioso, chamado Sam. Phil sai para curtir Denver e dá de cara com um bando de artistas pretensiosos. Retorna ao quarto de hotel, diz lugubremente: Sam, eles estão por aqui também. E Sam está apenas olhando pela janela, com melancolia. Sim, diz ele, eu sei. A questão era que Sam não precisava sair à rua para saber disso. Artistas pretensiosos, pseudos intelectuais e poseus estavam espalhados por toda a América, sugando seu sangue. Major e eu éramos grandes amigos. Ele me julgava a coisa mais distante possível de um artista pretensioso. Major adorava bons vinhos, exatamente como Hemingway. Relembrava sua recente viagem à França. Ah, Sal, se você pudesse sentar comigo em frente a uma garrafa de Pognon de Fou, em pleno País Basco, descobriria que existem outras coisas além de trens de carga. Eu sei disso, mas o negócio é que eu amo os trens de carga, adoro o som de seus nomes, Missouri Pacific Great Northern, Rock Island Line. Por Deus, Major, se eu pudesse contar tudo o que aconteceu comigo quando eu vim de carona até aqui...
Os Rawlins moravam alguns quarteirões mais adiante. Era uma família encantadora. A mãe relativamente jovem, proprietária em sociedade de um hotel decadente e mal-assombrado, com 5 filhos e 2 filhas. O filho rebelde era Ray Rawlins, amigo de infância de Tim Gray. Ray veio me buscar estrepitosamente, e a simpatia foi mútua já no primeiro olhar. Caímos fora e fomos beber pelos bares de Colfax. Uma das irmãs de Ray era uma loira linda chamada Baby, tenista, gatinha surfista do oeste. Era garota de Tim Gray. E Major, que estava apenas passando por Denver e fazia-o em alto estilo naquele apartamento chique, estava saindo com Betty, a irmã de Tim Gray. Eu era o único cara sem garota. Perguntava a todo mundo: por onde anda Jean? Eles me davam sorridentes respostas negativas. Então finalmente aconteceu. O telefone tocou e era Carlo Marx. Deu o endereço de seu apartamento subterrâneo. Eu perguntei: o que você está fazendo em Denver? Quer dizer, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Espera que eu te conto. Voei a seu encontro. Ele estava trabalhando à noite nas lojas de departamento May. O louco do Ray Rawlins tinha ligado para lá, de um bar qualquer, fazendo o porteiro recorrerem atrás dele com a notícia de que alguém havia morrido. Carlo imediatamente pensou que quem tinha morrido era eu. Aí, Rawlins disse pelo telefone: Sal está em Denver, e ditou meu endereço e número de telefone. E Jim, onde está? Deixe-me contar. Jim está em Denver. E ele me disse que Jim estava transando 2 garotas ao mesmo tempo. Elas eram Marilu, sua primeira esposa, que o aguardava num quarto de hotel, e Camille, que ficava esperando por ele num outro quarto de hotel. Entre uma e outra, ele corre ao meu encontro para tratarmos de negócios inacabados. E que negócios são esses? Jim e eu embarcamos juntos numa viagem incrível. Estamos tentando nos comunicar sobre absolutamente tudo o que passa pela nossa cabeça, com a mais completa sinceridade. Tivemos que tomar benzedrina, sentamos sobre a cama com as pernas cruzadas frente a frente. Finalmente, expliquei a Jim que ele é capaz de fazer tudo o que quiser, tornar-se o prefeito de Denver, casar-se com uma milionária ou se transformar no maior poeta de Rimbaud. Mas ele continua correndo pelas ruas para curtir aquelas malucas corridas de Autorama. Eu vou junto. Ele grita e pula, excitado. Você sabe, Sal, Jim continua ligado nessas coisas. Marx meditou sobre o assunto e disse do fundo da alma: E qual é o programa? Perguntei. A vida de Jim era repleta de programas. O programa é o seguinte: eu saí do trabalho faz meia hora. Nesse exato instante, Jim está comendo Marilu no hotel, o que me dá tempo de me vestir e arrumar. Ele foge pontualmente de Marilu e corre até Camille. Claro que nenhuma das duas sequer imagina o que está acontecendo. Daí, dá uma trepada rápida com ela, o que me dá tempo para encontrá-lo à 1h30. Então ele sai comigo, não sem antes ter que implorar para Camille, que já está começando a me odiar. E a gente vem aqui conversar até às 6 horas da manhã. Geralmente ficamos até mais tarde, mas a coisa está se tornando terrivelmente complicada e ele está prensado pelo tempo. Às 6 horas da manhã, retorna aos braços de Marilu, e amanhã ele vai passar o dia inteiro correndo em função dos papéis necessários para o divórcio deles. É só o que Marilu quer, mas enquanto a coisa não se concretiza, ela insiste em trepar. Ela diz que o ama, e Camille também. Então Carlo me contou como Jim tinha conhecido Camille. Roy Johnson, o cara do bilhar, encontrou a garota num bar e a levou para um hotel. Com o orgulho de embaralhar suas ideias, decidiu convidar a turma toda para aparecer e conhecê-la. Sentaram-se todas ao redor, conversando com Camille. Jim nada fez, além de ficar olhando pela janela. Então, quando todos estavam indo embora, Jim simplesmente olhou para Camille, apontou para seu próprio pulso e mostrou o número 4 com os dedos, querendo dizer que estaria de volta às 4 horas, e se mandou. Às 3, a porta estava trancada para Roy Johnson. Às 4, foi aberta para Jim. Eu estava louco para encontrar logo aquele maluco. Além do mais, ele tinha prometido me deixar bem encaminhado. Conhecia todas as garotas de Denver. Carl e eu percorremos ruelas na noite de Denver. O ar estava tão agradável, as estrelas tão lindas, e as promessas de cada beco pavimentado tão grandiosas que eu pensava tratar-se de um sonho. Chegamos à pensão, onde Jim estava dando uns apertos em Camille. Era um velho prédio de tijolos à vista,
circundado por garagens de madeira e velhas árvores fincadas atrás das cercas. Subimos escadas acarpetadas. Carlo bateu na porta, então voou para se esconder. Não queria que Camille o visse. Eu parei em frente à porta. Jean atendeu nu em pelo. Vi uma morena sobre a cama e uma linda coxa lustrosa recoberta por uma seda preta. Ela me olhou com serenidade e perplexidade. Uau, Sal, disse Jean. Bom, agora, sim, é claro, quer dizer que você chegou, seu filho da puta. Finalmente decidiu cair nessa porra dessa estrada? Bem, agora, olha só, a gente tem que, sim, imediatamente. Nós realmente devemos... Oh, Camille, e ele se enroscou nela. Aqui está Sal, meu velho companheiro de Nova York. Essa é a primeira noite dele em Denver, e é absolutamente necessário que eu dê uma saída com ele e lhe arranje uma garota. Mas a que horas você vai voltar? Agora são... Olhou para o relógio. Exatamente 1h14. Devo estar de volta exatamente às 13h14 em ponto, para nossa hora de delírio conjunto. Delírio verdadeiramente encantador, querida. E aí, como você já sabe, como já lhe contei e a gente concordou, tenho que visitar aquele advogado pilantra e consultá-lo a respeito daqueles papéis. Justamente no meio da noite, por mais estranho que possa parecer, conforme já expliquei minuciosamente, isso era uma desculpa para encontrar-se com Carlo, que permanecia escondido. Portanto, nesse exato minuto, devo me vestir, enfiar as calças e cair na vida. Quer dizer, na vida do mundo exterior, pelas ruas e o que mais acontecer. Como já estamos combinados, agora são 1h15 e o tempo está correndo. Legal, tudo bem. Jean? Mas por favor, volte às 3. Exatamente, como garanti, querida. Mas lembre-se que não é às 3, mas às 3h14. Estamos combinados na mais maravilhosa profundeza de nossas almas, querida. E se jogou sobre ela, cobrindo-a de beijos várias vezes. Pendurado na parede, via-se um belo nude de Jean, com seu pau enorme e tudo, um desenho feito por Camille. Eu estava atônito. Tudo era tão louco. Mergulhamos na noite. Carlos se juntou a nós num beco e penetramos da mais estranha, estreita e tortuosa ruela urbana que jamais vi, profundamente encravada no coração do bairro mexicano de Denver. Falávamos aos berros na quietude adormecida. Sal, disse Jean, tem uma garota perfeita esperando para você nesse exato instante. Se é que ela já saiu do trabalho. Olhou para seu relógio. Uma garçonete. Rita Bettencourt. Boa menina. Meio encucada por conta de algumas dificuldades sexuais em que tentei dar um jeito, mas acho que você saberá manejá-la melhor, seu grande filho da puta. Portanto, vamos logo. Vamos levar umas cervejas. Não, elas devem ter algumas lá. E porra, disse ele, socando a palma da mão. Fiquei de comer a irmã dela hoje à noite. O quê? Disse Carlo. Pensei que a gente ia conversar. Vamos. Mais tarde. Oh, essa depressão de Denver, suspirou Carlo aos céus. Ele não é o cara mais puro e singelo do mundo, disse Jean, esmurrando minhas costelas. Olhe para ele. E Carlo reiniciou sua dança desengonçada pelas ruas da vida, como eu já ouvira fazer, tantas vezes por todos os cantos de Nova York. E tudo que eu consegui dizer foi, afinal de contas, o que a gente está fazendo em Denver? Amanhã, Sal, saberei exatamente onde conseguir trabalho para você, disse Jean, mudando para um tom mais responsável. Por isso, vou ligar assim que Marilu me der uma folga. Entrarei naquele apartamento de vocês, darei um alô para Major e levarei você em um trólebus, merda, não tenho carro, até os Mercadores de Camargo, onde você começará a trabalhar e, já na sexta-feira, receberá o cheque de pagamento. Nós estamos totalmente duros. Faz semanas que não tenho tempo para trabalhar, mas na noite de sexta-feira, sem dúvida alguma, nós três, o velho trio Carlo, Jean e Sal, vamos curtir as corridas de Autorama e, para isso, posso conseguir carona com um cara que conheço e que mora no centro, e assim por diante dentro da noite. Chegamos à casa onde as irmãs garçonetes moravam. A que me cabia ainda estava trabalhando. A irmã que Jean queria estava lá. Sentamos no sofá dela. Eu tinha ficado de telefonar para Ray Rawlins, por volta daquela hora. Liguei, ele veio num instante. Chegando à porta, tirou a camisa e a camiseta, e começou a abraçar Mary Bettencourt, da qual era absolutamente desconhecido.
Garrafas rolavam pelo chão. De repente, eram 3 horas da manhã. Jean saiu voando para seus momentos de delírio junto a Camille. Estaria de volta a tempo. A outra irmã apareceu. Agora realmente precisávamos de um carro. Já estávamos fazendo barulho demais. Ray Hollins telefonou para um amigo que tinha carro. Ele veio. Nós nos amontoamos lá dentro. Carlo tentava conduzir sua conversação programada com Jean no banco de trás. Mas tudo era confuso demais. Vamos todos para o meu apartamento, gritei. E fomos. No instante que o carro estacionou ali na frente, saltei fora e plantei uma bananeira. Todas as minhas chaves caíram e jamais voltei a encontrá-las. Corremos aos gritos para dentro do prédio. Vestido em seu chambre de seda, Roland Major já estava parado na porta, barrando nossa entrada. Não vou permitir festinhas desse tipo no apartamento do Tim Gray. O quê? Gritamos todos. Houve confusão. Rawlins rolava pela grama com uma das garçonetes. Major não queria mesmo nos deixar entrar. Prometemos telefonar para Tim Gray, para confirmar a festa e convidá-lo também, mas, ao invés disso, corremos de volta para os botecos do centro de Denver. De repente, vi-me sozinho na rua. Sem dinheiro nenhum, meu último dólar se fora. Caminhei 8 quilômetros pela Colfax até minha confortável cama no apartamento. Major teve de me deixar entrar. Eu me perguntava se, naquele instante, Carlo e Jean estariam dialogando de coração a coração. Mais tarde eu teria a resposta. As noites de Denver são amenas. Dormi feito um tronco. Capítulo 8. Então, todo mundo começou a planejar uma fantástica caminhada pelas montanhas. Isso começou pela manhã, junto com um telefonema que confundiu tudo. Meu velho companheiro da estrada, Ed, deu um tiro no escuro e resolveu me telefonar. Ele se lembrava de alguns nomes que eu tinha mencionado. Finalmente teria a oportunidade de recuperar minha camisa. Ed estava com sua garota, numa casa fora de Colfax. Ele queria saber se eu sabia onde ele podia arranjar trabalho, e eu lhe disse para aparecer, deduzindo que Jean saberia. Jean chegou, afobado, enquanto Major e eu tomávamos um de jejum rápido. Ele não queria nem sentar. Tenho 1000 coisas para fazer. Na verdade, mal tenho tempo de levar você para Camargo, mas vamos lá, homem. Vamos esperar Ed, meu amigo da estrada. Major se divertia com nossa apreciada atribulação. Ele tinha vindo de Denver para escrever descansadamente. Tratava Jean com um profundo respeito. Jean nem ligava. Major falava assim com Jean. Moriarty, que história é essa? Que escutei que você anda dormindo com 3 garotas ao mesmo tempo? Jean se ajeitou no tapete e disse, é isso mesmo. E consultou seu relógio enquanto Major fungava. Eu me senti envergonhado por estar saindo com Jean assim tão apressadamente. Major insistia em julgá-lo um estúpido mentecapto. Evidentemente ele não o era, e eu queria dar um jeito de provar isso a todo mundo. Encontramos Ed. Jean também não prestou atenção nele, e lá fomos nós de trólebus, em pleno meio-dia calorento de Denver, procurando trabalho. Essa ideia me horrorizava. Ed falava e falava, como sempre. Encontramos um sujeito no mercado que concordou em contratar nós dois. O trabalho começava às 4 da manhã e se prolongava até às 6 da tarde. O homem disse, gosto de rapazes que gostam de trabalhar. Você acaba de encontrar o homem certo, garantiu Ed. Mas eu já não estava tão seguro quanto a mim. Simplesmente não dormirei nunca, decidi. Havia tanta coisa interessante para fazer. Ed apareceu na manhã seguinte, mas eu não. Afinal, eu tinha uma cama e Major recheara de comida a geladeira, e em troca dela eu cozinhava e lavava os pratos. A essa altura, já estava envolvido em tudo. Uma noite aconteceu uma festança na casa dos Howling. A mãe dele estava viajando. Ray Howlins convidou todo mundo que conhecia, avisando para que trouxessem um whisky. Em seguida, correu sua caderneta atrás dos números das garotas, obrigando-me a fazer a maior parte das chamadas. Um bando inteiro de garotas apareceu. Liguei para Carlo para saber o que Jean estava fazendo. Jean iria às 3 da manhã para a casa de Carlo depois da festa. Fui para lá. O apartamento subterrâneo de Carlo ficava na Grand Street, uma velha pensão com tijolos à vista, próxima a uma igreja. Nós nos enfiamos num beco, descemos uns degraus de pedra, abrimos uma tosca porta de madeira e penetramos numa espécie de porão, até chegarmos a uma porta de madeira compensada. Parecia o quarto de um santo russo. A vela acesa, a cama, paredes de pedra úmidas e uma espécie de ícone maluco que ele próprio havia feito.
Recitou seus poemas para mim. Um se intitulava A Depressão de Denver. Certa manhã, Carlo acordou e escutou pombos vulgares grasnando do lado de fora de seu cubículo. Viu tristes rouxinóis encurvando os galhos, que lhe fizeram lembrar a mãe. Um manto cinzento encobriu a cidade. As montanhas, as magníficas rochosas que se podia ver de qualquer lugar a oeste da cidade eram feitas de papel machê. O universo inteiro estava demente, absurdo e extremamente estranho. Ele descrevia Jim como um menino do arco-íris, perturbado e atormentado em sua agonizante Priya Paice. Referia-se a ele como Ed Édipo, forçado a raspar chicletes das vidraças. Ele meditava em seu porão, debruçado sobre o enorme diário no qual registrava tudo o que acontecia, tudo o que Jim fazia e dizia. Jim apareceu na hora marcada. Tudo certo, anunciou. Vou me divorciar de Marilu, casar-me com Camille e viver com ela em São Francisco. Mas apenas depois que você e eu, querido Carlo, formos ao Texas dar uma sacada no velho gatuno Old Bully Lee, que jamais encontrei. Mas de quem vocês dois já me falaram tanto que só então eu irei para São Francisco. Aí eles puseram mãos à obra. Sentaram-me sobre a cama com as pernas cruzadas e olharam firme um para o outro. Eu me joguei numa cadeira próxima e observei a cena inteira. Começaram com um pensamento abstrato, discutiram sobre ele, mencionaram outra ideia abstrata que havia sido esquecida no decorrer dos acontecimentos. Jim se desculpou, mas prometeu que poderia relembrar a cena, até com ilustrações se preciso. Carlo disse, e justamente quando passávamos por Waze, eu queria dizer o que tínhamos achado de seu acesso de loucura por causa do Autorama. E nesse exato instante, lembra, você apontou para aquele velho vagabundo com as calças frouxas e disse que ele era igual ao seu pai? Sim, claro que lembro. E não apenas isso, mas também que foi o começo de uma viagem realmente muito louca, que eu precisava contar e havia esquecido. Mas agora você acaba de me lembrar. E duas novas questões haviam nascido. Eles as analisaram com atenção. Então Carlo perguntou se Jim estava sendo honesto. Especificamente, se ele estava sendo honesto consigo mesmo no fundo de sua alma. Por que você levantou tanto essa questão outra vez? É o último detalhe que quero saber. Mas você está escutando, caro Sal? Você está sentado aí? Vamos perguntar ao Sal o que ele tem a dizer. E eu disse, esse último detalhe é inatingível, Carlo. Ninguém jamais consegue atingir esse último detalhe. Mas continuamos vivendo na esperança de alcançá-lo de uma vez por todas. Não, você está dizendo uma bobagem completa. Ideias românticas e refinadas de Wolff, contestou Carlo. E Jim disse, de forma alguma foi isso que quis dizer. Mas nós devemos deixar Sal ter suas próprias ideias. E na verdade, você não acha, Carlo, há uma certa dignidade na maneira como ele está sentado ali, apenas no curtindo? Esse maluco cruzou o país inteiro. O velho céu não quer falar, não vai dizer nada. Não é isso, protestei. Simplesmente não sei o que vocês estão pretendendo e aonde querem chegar. Só sei que isso é demais para qualquer um. Você só diz coisas pessimistas. Então que porra é essa que vocês estão querendo fazer? Diga para ele. Não, diga você. Não há nada a ser dito. Eu disse e ri. Estava com o chapéu de Carlo. Puxei sobre meus olhos. Quero dormir, falei. Pobre Sal. Sempre quer dormir. Eu me mantive calado. Eles recomeçaram. Quando você pediu emprestado aquele troco para completar a conta daquela galinha assada? Não, cara. Foi pro Chile. O Texas Star. Lembra? Eu estava confundindo com a terça-feira, quando você me pediu emprestado aquele dinheiro. Você disse, escute bem, Carlo, essa é a última vez que me aproveitarei de você. Como se quisesse insinuar que eu tinha concordado que já era hora de parar com esse abuso. Não quis dizer nada disso. Agora escuta aqui, meu caro amigo, vamos rememorar, se é que você consegue, aquela noite em que Marilu estava chorando lá no quarto e, ao me virar para você, revelando meu ar de sinceridade postiça, que sabíamos ser fingido, mas que tinha suas razões, quer dizer, através dessa repressão eu demonstrei que, mas espera aí, não é nada disso. Claro que não é nada disso. Acontece que você esqueceu o que ia dizer, mas eu vou parar de acusá-lo. Sim, isso é o que eu tenho a dizer. E mais, noite afora, prosseguiram falando desse jeito. Na aurora, eu os espiei. Estavam tentando elucidar o último assunto da manhã, quando eu lhe disse que tinha que dormir por causa de Marilu, quer dizer, porque precisava estar com ela às 10 da manhã. Não usei nenhum tom de voz ditatorial para contestar seus argumentos a respeito da inutilidade de dormir, mas apenas, unicamente, veja se percebe, pelo mero fato que simplesmente, sem sombra de dúvidas, absolutamente,
Incontestavelmente, eu tenho que dormir agora. E é o seguinte, meus olhos estão se fechando, estão vermelhos, doidos, cansados e gastos. Ah, menino, suspirou Carlo. Temos que dormir agora mesmo. Vamos desligar a máquina. É impossível desligar a máquina, gritou Carlo, com o tom de voz mais alto possível. Os primeiros pássaros cantarolavam. Agora, quando eu levantar minha mão, disse Jim, vamos parar de falar, já que, sem dúvida alguma, compreendemos que estamos simplesmente parando de falar para simplesmente irmos dormir. Você não pode parar a máquina assim. Parem as máquinas, eu disse. Eles olharam para mim. Ele estava acordado o tempo inteiro, escutando tudo. O que você estava pensando disso tudo, Sal? Respondi que, para mim, eles eram uma dupla de maníacos extraordinários e que tinha passado a noite inteira ouvindo-os, feito um homem observando o mecanismo de um relógio que, apesar de estar no topo do passo Berthold, é constituído de peças tão minúsculas quanto as do relógio, mais delicado do mundo. Eles sorriram. Apontei meu dedo para eles e alertei. Se vocês continuarem assim, ambos enlouquecerão, mas enquanto continuarem, mantenham-me a par de tudo. Caí fora e peguei um trólebus até meu apartamento, e as montanhas de papel machê de Karl Marx se tornavam cada vez mais rubras à medida que o sol nascia, enorme, nas planícies do leste. Ao entardecer, eu estava envolvido naquela caminhada pelas montanhas, e por 5 dias não vi Jim e Carlo. Baby Hawlins podia usar o carro de seu patrão durante os fins de semana. Levamos paletós que penduramos ao lado da janela do carro e nos largamos para Central City. Ray Hawlins dirigia, com Tim Gray estirado lá atrás. Baby na frente. Foi a minha primeira visão do interior das Rochosas. Central City é uma velha cidade mineira que já foi chamada de mais rica milha quadrada do mundo. O lugar onde uma montanha de prata foi descoberta pelos velhos e ávidos garimpeiros que percorriam as colinas. Eles enriqueceram da noite para o dia e construíram um lindo teatro lírico entre os barracos erguidos num declive escarpado. Lillian Russell se apresentara ali. E as estrelas de ópera europeia também. Desde então, Central City se tornara uma cidade fantasma, até que os caras da Câmara de Comércio, esses sujeitos enérgicos do Novo Oeste, decidiram reviver o lugar e transformaram o teatro. Reformaram. E todas as estrelas do verão de Metropolitan vieram representar ali. Eram férias inesquecíveis para todo mundo. Vinham turistas de todos os lugares, até mesmo estrelas de Hollywood. Rodamos montanha acima e encontramos as ruas estreitas repletas de turistas pedantes. Lembrei-me de Sam, o personagem de Major, e Major tinha razão. O próprio Major estava lá, lançando seu vasto sorriso social para todo mundo, murmurando sinceros oxes e para tudo. Sal, gritou ele, agarrando-me pelo braço. Olhe só essa velha cidade. Imagina como era uns 100, que nada, apenas há uns 80 e 60 anos. Tiveram até um teatro aqui. Disse eu, imitando um de seus personagens, mas eles estavam aqui. Os sacanas, blasfemou, mas logo caiu fora para se divertir com Betty Gray e a tiracolo. Baby Hawlins era uma loira arrojada. Conhecia um velho barraco de mineiro nos arredores da cidade, onde nós, os rapazes, poderíamos dormir durante o fim de semana. Tudo o que tínhamos a fazer era limpá-lo. Podíamos também promover festanças enormes lá. Era uma velha cabana coberta por uns 3 quilômetros de poeira. Tinha varanda e um poço nos fundos. Tim Gray e Ray Hawlins arregaçaram as mangas e puseram mãos à obra, um trabalho de vulto que lhes tomou a tarde inteira e ainda a parte da noite. Mas eles tinham um engradado de cerveja e tudo estava bem. Quanto a mim, fora convidado para ir à ópera aquela tarde, de braço dado com Baby. Vesti o terno de Tim. Apenas alguns dias antes eu chegar a Denver, como um vagabundo. Agora estava impecavelmente trajado e com uma loira linda e elegante pelo braço, cumprimentando autoridades e conversando sobre candelabros no saguão. Imaginei o que Mississippi Gene diria, se pudesse me ver. A ópera era Fidelio, que desânimo, bradou o barítono, erguendo-se de uma masmorra sob os gemidos de uma pedra. Vibrei com aquilo. Era justamente assim que eu encarava a vida. Eu estava tão interessado na ópera que por instantes esqueci as circunstâncias de minha vida doida.
perdendo-me na lúgubre e fantástica sonoridade de Beethoven e na preciosa coloração de Rembrandt que desprendia de seu enredo. Bem, Sal, o que você achou da montagem deste ano? Denver Diddall me perguntou na rua, orgulhosamente. Ele era afiliado a uma associação que promovia óperas. Que desânimo, disse eu, verdadeiramente extraordinário. Agora, o próximo passo é conhecer os integrantes do elenco. Prosseguiu ele com sua entonação oficial, mas no decorrer dos acontecimentos, felizmente se esqueceu disso e sumiu. Baby e eu retornamos ao barraco. Tirei aqueles planos e fui me juntar aos rapazes da limpeza. Era um trabalho enorme. Roland Major sentou-se no centro da sala da frente, que já estava limpa, recusando-se a nos ajudar. Na mesinha à sua frente havia uma garrafa de cerveja e seu copo, enquanto dávamos duro com baldes d'água e vassouras. Ele rememorava. Ah, se ao menos algum dia você pudesse me acompanhar e beber um cinzano, ouvindo os músicos de Bandol, então realmente iria viver. E há ainda os verões da Normandia, os tamancos, o velho e delicioso Calvados. Vamos lá, Sam, sussurrava um companheiro invisível. Tire o vinho do gelo e veja se ficou fresco o suficiente enquanto estivemos pescando. Influência direta de Hemingway, sem dúvida. Chamávamos as garotas que cruzavam pela rua. Vamos lá. Ajudem-nos a limpar este troço. Estão todas convidadas para a nossa festa hoje à noite. Elas aderiram à causa. Repentinamente, havia uma verdadeira multidão trabalhando para nós. Por fim, os cantores do coral, garotos, a maioria, apareceram e puseram mãos à obra. O sol se pôs. Fim do nosso dia de trabalho, Tim, Hawlins e eu decidimos nos arrumar para a grande noite. Cruzamos a cidade até a pensão onde as estrelas de ópera estavam hospedadas. Podíamos ouvir através da noite o início da performance noturna. Beleza, disse Hawlins. Agarrem umas toalhas e barbeadores e vamos nos arrumar um pouco. Pegamos também escovas de cabelo, perfumes, loções de barba e entramos carregados no banheiro. Tomamos banho cantarolando. Não é incrível? Seguia dizendo Tim Gray. Usar o banheiro, as toalhas, as loções de barba e os barbeadores elétricos das estrelas de ópera. Era uma noite magnífica. Central City fica a 3.000 metros de altura. Primeiro, você fica embriagado pela altitude. Depois cansa. Então a agitação toma conta de sua alma. Nós nos aproximamos das luzes ao redor do teatro. Numa rua escura e estreita, então demos uma brusca guinada à esquerda e chegamos aos velhos saloons com suas portas de vai e vem. A maior parte dos turistas estava na ópera. Demos a largada com algumas cervejas extras. Havia até um pianista, da porta de serviço. Descortinava-se uma linda vista das escarpas montanhosas ao luar. Soltei um urro. A noite estava iniciada. Corremos de volta para o nosso barraco de mineiro. Tudo estava sendo preparado para a grande festa. As garotas, Baby e Beth, prepararam um aperitivo, feijão e salsichas Frankfurt. E nós dançamos e mergulhamos na cerveja com fervor. Fim da ópera, multidões de garotas amontoaram-se no nosso pedaço. Hawlins, Tim e eu lambemos os beiços. Nós os abraçávamos e dançávamos. Não havia música, apenas dança. O lugar lotou inteiramente. As pessoas começaram a trazer garrafas. Saíamos para nos abastecer nos bares e voltávamos voando. A noite se tornava mais e mais desvairada. Desejava que Jim e Carlos estivessem ali. Aí percebi que estariam deslocados e infelizes. Eles eram exatamente como o homem melancólico que geme na masmorra, erguendo-se dos subterrâneos, os sórdidos hipsters da América, uma inovadora geração beat com a qual eu estava me ligando lentamente. Os garotos do coro reapareceram. Começaram a cantar Sweet Adeline. Cantavam também frases como "Me passe a cerveja" e "O que você está fazendo com essa cara amarrada?" e profundos e longos acordes de Fidelio. Oh Deus, que desânimo, cantarolei. As garotas eram demais. Elas saíam para o pátio e se roçavam com a gente. Havia camas nos demais quartos, os que permaneciam sujos e empoeirados. Eu estava sentado num deles com uma garota e conversava com ela quando, subitamente, houve uma grande invasão dos jovens que trabalhavam de lanterninhas do teatro. Eles se agarravam nas garotas e as beijavam, sem preliminares. Adolescentes, bêbados, com cabelos revoltos e excitados. Arruinaram nossa festa. Em 5 minutos, toda e qualquer garota tinha se ido. Uma notável festa de confraternização devastada
por ruídos de garrafas de cerveja e berros. Ray, Tim e eu decidimos correr os bares. Major tinha se mandado, Baby e Betty também. Cambaleamos pela noite. A multidão dos espectadores do teatro se acumulava nos bares, lotados até o teto. Major gritava acima das cabeças. Denver D. Doll, impaciente, de óculos, apertava todas as mãos dizendo: "Boa noite, como vai você?" Quando a meia-noite chegou, ele já dizia: "Boa tarde, como vai você?" Em determinado momento, eu o vi afastando-se com uma autoridade. Em seguida, retornou em companhia de uma mulher de meia idade. No minuto seguinte, estava conversando com um jovem casal de lanterninhas no meio da rua. Um minuto depois, já estava apertando minha mão sem me reconhecer, dizendo: "Feliz Natal, meu garoto." Ele não estava bêbado de álcool, apenas embriagado daquilo que realmente gostava. Multidões fervilhantes. Todos o conheciam. "Feliz Ano Novo!" anunciava e às vezes "Feliz Natal!" disse isso a noite inteira. No Natal, ele desejava Feliz Páscoa. No bar, havia um tenor respeitadíssimo. Denver D. Doll tinha insistido para que eu o conhecesse, o que eu estava tentando evitar. Seu nome era Danúzio, ou coisa parecida. A esposa estava com ele. Sentavam-se à mesa, carrancudos. No bar havia também uma espécie de turista argentino. Hawlins deu um encontrão nele para poder instalar-se. Ele se virou e rosnou. Hawlins me estendeu seu copo e, com um único soco, derrubou sobre o corrimão de bronze. O homem ficou momentaneamente fora de si. Ouvi gritos. Tim e eu escoltamos Hawlins para a rua. A confusão era tamanha que o xerife não pôde nem mesmo abrir caminho através da multidão para encontrar a vítima. Ninguém podia identificar Hawlins. Fomos para outros bares. Major, cambaleante, subiu por uma rua escura. "Porra, qual é o problema? Alguma briga? É só me chamar." Gargalhadas retumbavam, vindas de todos os lados. Eu me perguntava o que o espírito das montanhas estaria pensando. Eu olhei para cima e vi pinheiros ao luar, fantasmas de velhos mineiros, e fiquei assombrado. Em todo o sombrio lado leste da cordilheira, reinava o silêncio e o sussurro do vento, exceto na ravina onde berrávamos, do outro lado da cordilheira. Viam-se o grande talude ocidental e o imenso platô que se prolongava até Steamboat Springs, baixando depois em direção ao deserto do leste de Colorado e para o deserto de Utah. Tudo agora envolto pela escuridão, enquanto gritávamos e enlouquecíamos em nosso retiro montanhoso, americanos loucos e bêbados numa terra majestosa. Estávamos no topo da América, e tudo o que podíamos fazer era gritar, acho eu, através da noite, em direção ao leste, sobre as planícies onde provavelmente, em algum lugar, um velho de cabelos brancos estava caminhando com o verbo em nossa direção e chegaria a qualquer momento e nos faria calar. Hawlins insistiu em retornar ao bar onde havia brigado. Tim e eu não gostávamos da ideia, mas fomos atrás. Ele se dirigiu a Danúzio, o tenor, e jogou um copo de uísque com gelo na cara dele. Nós o arrastamos para fora. Um barítono do coral se juntou a nós, e fomos para o botequim, no centro de Central City. Ali, Ray chamou a garçonete de piranha. Um grupo de homens mal encarados circulava pelo bar. Eles odiavam turistas. Um deles disse: "É melhor vocês darem fora daqui antes que eu conte até 10. A gente deu. Cambaleamos de volta para o barraco e fomos dormir. Pela manhã, acordei e me virei na cama. Uma enorme nuvem de poeira se desprendeu do colchão. Eu me espreguicei na janela. Tudo estava em desordem. Tim Gray também estava na cama. Espirramos e tossimos. Nosso café da manhã consistiu em cerveja choca. Baby voltou de seu hotel e arrumamos nossas coisas para partir. Tudo parecia estar em colapso. Quando nos dirigíamos para o carro, Baby escorregou e caiu de cara no chão. Pobre garota, estava fatigada. Seu irmão, Tim e eu a ajudamos. Entramos no carro. Major e Betty se juntaram a nós. Começou a triste viagem de volta a Denver. Subitamente, descemos a montanha e vislumbramos o extenso mar das planícies de Denver, rubras como se recém-saídas do forno. Começamos a cantar. Eu estava ansioso para me mandar para São Francisco. Capítulo 10. Naquela noite, encontrei Carlo e, para meu espanto, me contou que tinha estado em Central City com o Jim. "O que vocês fizeram lá?" "Oh,
A gente curtiu os bares, e Jim roubou um carro e a gente despencou serra abaixo, fazendo as curvas a 150 quilômetros por hora. Porra, não vi vocês lá. A gente não sabia que você estava lá. Bem, cara, eu tô indo pra São Francisco. Jim preparou Rita para você essa noite. Bem, se é assim, abre mão de tudo. Eu não tinha nem um tostão. Mandei uma carta aérea para minha tia, pedindo US$ 50 e garantindo que aquela seria a última grana que iria pedir. A partir de então, e tão logo eu pegasse aquele barco, ela começaria a receber dinheiro meu. Então fui encontrar-me com Rita Bettencourt e a levei outra vez ao apartamento. Depois de uma longa conversa na escuridão da sala de estar, consegui levá-la para o meu quarto. Era uma garota legal, simples e sincera, só que terrivelmente grilada com sexo. Disse a ela que sexo era bonito e queria lhe provar isso. Ela me deu uma chance de provar, mas fui impaciente demais e acabei não provando nada. Ela suspirava no escuro. O que você espera da vida? Perguntei. Eu vivia perguntando isso às garotas. Não sei, respondeu. Apenas servir as mesas e esperar que tudo dê certo. Ela choramingou. Pus minha mão em sua boca e ele disse que não choramingasse. Tentei explicar a ela meu entusiasmo pela vida e as coisas que poderíamos fazer juntos. Dizia isso, mas pensava em deixar Denver dentro de 2 dias. Ela se virou deprimida. Ficamos deitados de costas, olhando para o forro e refletindo sobre o que Deus deveria estar pensando quando fez a vida tão triste assim. Planejamos vagamente um encontro em Frisco. Meus momentos em Denver estavam chegando ao fim. Pude sentir isso quando a acompanhava até o pé da sua casa. A pé até sua casa. Na volta, estiquei-me na grama em frente a uma igreja velha, junto a uns vagabundos. E a conversa deles me fez desejar voltar à estrada. De vez em quando um deles se levantava e abordava um transeunte para pedir esmola. Falavam a respeito das colheitas que estavam se deslocando para o norte. O papo era caloroso e gentil. Fiquei com vontade de ver Rita novamente. Ele ia dizer uma porção de coisas. E realmente fazer amor dessa vez. E tranquilizar seus temores com relação aos homens. Garotas e rapazes da América têm curtido momentos realmente tristes quando estão juntos. A artificialidade os força a se submeterem imediatamente ao sexo, sem os devidos diálogos preliminares. Nada de galanteios, um profundo diálogo de almas, pois a vida é sagrada e cada momento é precioso. Ouvi sons da locomotiva de Denver a Rio Grande ecoar nas montanhas, que seguir ainda mais longe atrás de minha estrela. Major e eu sentamos nos tristonhos, conversando pela madrugada. Você já leu As Verdes Colinas da África? É o melhor de Hemingway. Desejamos sorte um ao outro. Nós nos encontraríamos em São Francisco. Vi Howling sobre uma árvore sombria na calçada. Tchau, rei. Quando a gente se vê de novo. Fui procurar Carlo e Jean. Não consegui encontrá-los em lugar nenhum. Tim Gray ergueu as mãos para o céu e disse: Quer dizer que você está caindo fora, Yo? A gente se chamava de Yo. Pois é, eu disse. Vadiei por Denver durante os dias que se seguiram. Para mim, era como se cada vagabundo da Lamier Street fosse o pai de Jim Moriarty, o velho Jim Moriarty, o funileiro. Fui ao Windsor Hotel, onde pai e filho tinham morado e onde, certa noite, Jim fora terrivelmente despertado por um aleijado sem pernas, que usava um carrinho com rodas e dividia o quarto com eles. Ele veio deslizando sobre o chão, em cima de suas rodas horrorosas, para tentar tocar o garoto. Vi a anã que vendia jornal na esquina da Curtis com a 15. Perambulei pelos cabarés deprimentes da Curtis Street. Garotos em jeans e camisas vermelhas. Cascas de amendoim, marquises de cinema. Estandes de tiro ao alvo. Além de cintilâncias da rua via-se a escuridão, e para além da escuridão a oeste eu tinha de ir. Ao amanhecer encontrei Carlo. Li parte de seu vasto diário, dormi lá, e na manhã cinzenta e chuvosa, o alto Ed Dunkel, quase 2 metros, apareceu com Roy Johnson, um garoto bonitão, e Tom Snark, o craque manco do bilhar. Eles se sentaram por ali e, com sorrisos desconcertados, escutaram Carlo Marx ler sua louca poesia apocalíptica. Eu me afundei na cadeira, arrasado. Oh, sim, os pássaros de Denver, bradou Carlo. Saímos em fila e fomos até um daqueles típicos becos sem saída de Denver.
entre incineradores que fumegavam lentamente. Eu costumava brincar de rolar argola bem aqui neste beco, disseram Shed. Eu queria tê-los visto fazer isso, queria ter conhecido Denver 10 anos antes, quando todos eles eram crianças, numa ensolarada manhã primaveril, com as cerejas das rochosas em flor, rolando suas argolas em becos ruidosos e promissores, a turma inteira, e Jim, sujo e esfarrapado, vagando solitário num transe absorto. Roy Johnson e eu caminhamos na garoa. Fui à casa da namorada de Ed, recuperar minha camisa de flanela xadrez, aquela de Shelton, Nebraska. Ela estava lá, cheia de nós, toda a imensa tristeza de uma camisa. Roy Johnson disse que iria me encontrar em Frisco. Todos estavam indo para Frisco. Descobri que meu dinheiro tinha chegado. O sol apareceu, e Tim Gray pegou um trólebus comigo até a rodoviária. Comprei uma passagem para São Francisco, gastando metade da grana, e embarquei às 2 da tarde. Tim Gray me acenava enquanto o ônibus rodava, deixando para trás as lendárias e animadas ruas de Denver. Meu Deus, terei de voltar um dia para ver o que vai acontecer. Prometi. Num telefonema de último instante, Jim me disse que ele e Carlo talvez se juntassem a mim na costa. Pensei a respeito e concluí que, durante a passagem por Denver, não tinha conversado com Jim mais do que 5 minutos.